Espiritismo sem máscaras. Apresentação: Márcio Eduardo. Alô, você, boa noite. A partir de agora, através das ondas do rádio, Espiritismo sem máscaras, revelando o que está no oculto. Você pode participar com a gente agora, interagir com a gente através das redes sociais da Rádio Brasil Espírita e formular a sua pergunta sobre o tema da noite de hoje, clonagem humana. Participe, compartilhe essa live para que ela possa alcançar o maior número de pessoas. Se você não tem o nosso aplicativo, acesse o Play Store e o sistema iOS. E baixe nosso aplicativo, é totalmente gratuito. Nas plataformas já estamos alcançando 200 mil aplicativos. Eu convido agora o meu amigo Walter Bonaparte para fazer parte do programa Espiritismo Sem Máscaras. Boa noite, Walter. Seja bem-vindo ao programa Espiritismo Sem Máscaras aqui pela Rádio Brasil Espírita. Olá, boa noite, Márcio. Boa noite, meus amigos. É com um grande prazer que eu estou com vocês, aceitando o convite para mais esse desafio. Espiritismo, além da doutrina, nos impõe um desafio permanente, não é, Márcio? Então, eu agradeço o convite e espero desempenhar bem. Uma alegria muito grande para a gente receber hoje o Walter Bonaparte. E o Walter vai falar um pouco para a gente agora sobre o tema da noite de hoje. Walter, agora é com você. Tá ok. Então, que nossos guias estejam presentes e nos protejam nessa empreitada, nessa noite, para que a gente possa trazer para vocês algumas coisas interessantes. Eu sou médico, moro na cidade de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, e o pessoal me convidou para falar a respeito da clonagem humana, né? Minha especialidade é neurocirurgia, eu trabalho mais com a área de coluna, e a clonagem é um assunto muito interessante. Dentro do espiritismo, a gente vem lendo algumas coisas e vem... Realmente, a tecnologia dentro da espiritualidade é uma coisa que nos fascina, porque realmente é o futuro. E nós vamos passar através... Eu procurei fazer um resumo das informações que a gente vai passar para vocês, e passando um slide, nós vamos fazer um PowerPoint, porque, sim, são muitas informações, e com coisas escritas, eu acredito que a gente consegue visualizar melhor. Márcio, você pode colocar para a gente, então, o primeiro slide? Tá ok para vocês? Estão enxergando bem? Tá projetando, né? Então, vamos lá, gente. Então, tá ok, né? Só para me dar um feedback, Márcio. 100%. Tá ok, tá ótimo. Então, pessoal, clonagem humana. O tema que me foi destinado foi esse: ficção, futurística ou realidade? Vamos ver se no final a gente consegue chegar a uma conclusão sobre ser uma ficção, se é do futuro ou se já é uma realidade. Como é que a gente pode lidar isso? Então, a gente vai abordar o tema. Obrigatoriamente precisa ser abordado de maneira técnica inicialmente, até porque o assunto ele não é interessante apenas relacionando mesmo a espiritualidade, mas o assunto por si próprio, dentro da ciência, dentro da medicina, dentro da biologia, dentro da genética, dentro da bioética, é um assunto muito interessante. Então, eu didaticamente dividi em 4 partes a apresentação. Então, com 150 slides cada parte, daria 600 slides. Não estou brincando, não é tudo isso não, gente. 20 a 30 minutos, isso que me foi destinado. Depois são as questões, né, Márcio? Então, olha, a primeira parte a gente vai falar um pouquinho de clonagem como conceito. O que é a clonagem? Aonde que ela é realizada? De que maneira ela é realizada do ponto de vista biológico, um pouquinho do ponto de vista técnico, né? O que significa? Em segundo, a gente vai falar a respeito dela como reprodução, porque, afinal de contas, clonar é reproduzir. Então, é uma ferramenta de reprodução. Reprodução de que tipo? A gente vai ver que tipo de reprodução que existe com esse termo clonagem, né? O terceiro, não menos importante, são as implicações éticas ou bioéticas, como vem sendo chamado de algum tempo para cá, onde a bioética é aquela ética relacionada à vida. Então, esse termo foi cunhado há cerca de 2 décadas, e a gente hoje denomina como bioética. Eu coloquei ética, e a gente pode traduzir isso como bioética. E na quarta parte, na parte espiritual, a gente vai falar um pouquinho do espírito e individualidade.
vocês vão ver que vai ser importante essa parte da individualidade, porque, afinal de contas, quando a gente fala de clonagem, a gente está falando de um novo ser. E como é que fica esse novo ser? Será que esse novo ser vai ter a sua individualidade preservada? Ou será que o espírito também é clonado, né? Então, é interessante que a gente tenha essa dúvida, pois, afinal de contas, faz parte de toda a nossa falta de conhecimento de uma série de assuntos. Então, o programa, de uma maneira corajosa, trazendo diversos assuntos, que a Neuza já me disse, e esse da clonagem também é um assunto que traz alguns conceitos que precisam ser colocados. Então, por exemplo, começando aqui a clonagem como conceito. Então, para se abordar o assunto clonagem, temos como definição desse termo, segundo o dicionário de Cambridge, um vegetal ou animal que apresente o mesmo sequenciamento genético daquele que o originou. Então, a gente pode falar em clone como um xerox, como uma cópia, né? Então, na realidade, dentro da biologia, ele significa isso. Então, é uma cópia de um ser. Pode ser animal, pode ser vegetal, que a gente está tratando aqui. E ela foi utilizada pela primeira vez, ela entrou na linguagem inglesa no ano de 1903, por um botânico, que a gente não vai abordar aqui, mas a botânica é muito desenvolvida. A parte de vegetais já encontra o conceito da clonagem há muitos anos. Então, a gente tem o conceito dos transgênicos e dos alimentos que são modificados. Isso é clonagem. É um tipo de clonagem onde se pega um fragmento do DNA e se coloca, se funde esse fragmento do DNA de uma planta desejável dentro de outra planta. Isso é um clone. E a origem da palavra vem de clon, que em grego quer dizer broto de um vegetal. Então, por aí a gente vê que o clone veio inicialmente como de origem vegetal, né? Então, o clone é um conjunto de células geneticamente idênticas, que são todas descendentes de uma célula ancestral, podendo dar origem a um grande número de organismos iguais entre si. Então, aqui a gente tem um pouquinho da teoria. E olha aonde remonta, quando a gente fala de clone, de cópia de um ser, a gente tem dentro da história, vamos traçar uma linha do tempo, a gente pode se situar um pouquinho. Será que a clonagem tem quantos anos? Será que ela vem da Dolly, né? Será que é de 1997, quando a gente teve clonagem daquela ovelha? Não, a gente sabe que o conceito é muito mais antigo. Então, nesse slide a gente vê, olha, 6 mil anos atrás, os babilônios e sumérios, dois povos, utilizavam levedo para fabricar cerveja. Então, eles faziam uma transformação. O levedo era colocado dentro da cevada e transformava essa cevada em outra substância. Há 4 mil anos antes, os egípcios descobrem a fermentação do pão. Em decorrência, acaba abrindo espaço para a fabricação de coisas derivadas do leite, né, que são fermentados, queijo, vinho. No ano de 400, a gente andando lá mais 1.600 anos, 400 antes de Cristo, Hipócrates, o pai da medicina, olhem que interessante, imaginem hoje a dificuldade que a gente tem para entender algumas coisas dentro da genética. 400 anos antes de Jesus Cristo, Hipócrates observou que o sêmen transfere as características do homem para o filho. Então, olha que coisa sensacional pensar nessa época, já se tinha esse conceito. Aí a gente pula para 1630, a gente dá um salto aí de 2.000 anos. Então, a gente fala de Harvey. Ele conclui que plantas e animais se reproduzem por meio sexuado. Aí a gente, continuando a linha do tempo, 1724, ocorre a fecundação cruzada do milho na produção de híbridos. Então, um tipo de milho que é enxertado em outro, e aí transforma-se numa espécie diferente. Então, vejam bem, pessoal, 1724, né? Quanto tempo isso faz? 300 anos, né? E daí, na sequência, dentro da importância do tema, 1865, Mendel. Aí a gente, na escola, já lembra bastante, muitas pessoas já se lembram desse nome, desse religioso, Gregor Mendel, se não me engano, era tcheco, se não me engano, era Tchecoslováquia na época. Experiência com ervilhas, ele conseguiu provar a presença dos genes que faziam com que a experiência das ervilhas dessem certo e as suas descendências também, as características persistiam. Então, Mendel designou o nome, a presença desses genes que eram transferidos de um ser vegetal para outro. 1883, Fleming, a descoberta dos cromossomos. Em 1931, já no século XX, Levine cunha o termo de DNA e RNA. Então, a gente são os
os dois marcadores mais importantes, as duas substâncias, é o ácido ribonucleico e o desoxirribonucleico, que a gente está acostumado com eles dentro da medicina e da genética. Em 1950 tem um fato interessante. Linus Pauling, aquele que inventou a tabela periódica dos produtos químicos, ele fala de um modelo de tripla hélice, que o DNA era composto de 3 hélices. E a gente vê aqui do lado já aqui que ele é composto de 2 hélices. Então, foi um modelo equivocado da tripla hélice. Que, agora, olha que interessante. Isso a gente estava falando ali de século XX, né? Agora, por que esse castelo francês lá do Vale do Loire está aqui? O castelo de Chambord. Ele foi construído em 1519. Ele tem uma escada, gente, que essa escada aqui, uma sobe, a outra desce, exatamente no modelo de dupla hélice. Exatamente, ele reproduz a dupla hélice. Então, quando a gente olha aqui, esse formato aqui, tem muito a ver com a escada do castelo. Então, a escada chamada em dupla hélice teria sido desenhada por Leonardo da Vinci. Será uma simples coincidência, em 1519, quando não se falava em DNA e RNA? Então, aí a gente já vê, talvez, um traço da espiritualidade incluindo pessoas tão importantes, tão capacitadas como Leonardo da Vinci, né, Michelangelo, nessa época, tiveram uma grande importância no desenvolvimento da ciência, da arte, da matemática, da geometria, da astronomia, porque naquela época ninguém era só uma coisa. Naquela época, quando o indivíduo era gênio, ele sabia tudo, né? Então, ele foi projetista, inclusive era o projetista do helicóptero. Parece que o primeiro helicóptero foi Leonardo da Vinci que desenhou. E a gente seguindo, estamos acabando aqui já. Ó, em 62, Watson e Wilkins ganharam o Prêmio Nobel da Medicina pela descoberta da estrutura do DNA. Foi um trabalho iniciado em 1953, foi premiado 9 anos depois. Em 61, Brenner também provou a relação que o RNA tinha com trazer a informação do DNA para dentro da célula. Era o RNA que fazia isso, em 61, né? Então, a gente já sabe que está quantos anos atrás? 60 anos atrás. Em 76, tem um marco muito grande, que é uma empresa chamada Genentech. Ela criou o DNA recombinante e, comercialmente, criou a primeira insulina humana, a fabricação da primeira insulina humana através da genética, da combinação molecular. Em 82, o primeiro camundongo foi clonado. Em 95, fez-se a primeira sequência completa de DNA de um vírus. Em 90, iniciou-se o projeto Genoma, que é o estudo dos genes. E aí a gente tem aqui, muito importante, em 96, esse cientista, o Wilmot, ele, de uma maneira quase que repentina, sem a sociedade saber, ele fez o nascimento da ovelha Dolly, na Escócia. A ovelha Dolly, ela foi feita de uma maneira como um clone, como o primeiro mamífero. Antes, não é o primeiro ser clonado, o primeiro mamífero clonado, porque antes disso, mais de 30 anos antes, já tinham clonado uma rã, né? Então, como é que é feito? Aqui a gente vê, pego uma célula somática, uma célula mamária de uma doadora, aqui, aliás, tá nessa raça, né, o doador, célula mamária. Essa célula mamária é colocada dentro do núcleo de uma célula, dessa outra ovelha, com a retirada do núcleo dela, como se fosse um invólucro vazio, coloca-se o núcleo dentro, e esse núcleo, existe uma fusão entre eles, passa para uma fase de blastocisto, a partir daí é implantado na ovelha que está doando o útero, e aí nasceu a Dolly. Então, esse foi como aconteceu. E uma curiosidade, a ovelha Dolly, o nome Dolly vem em homenagem a Dolly Parton, que é uma cantora americana. Então, veio o apelido dela como Dolly, porque foi retirada de uma célula mamária. Então, aí, ironicamente, deram uma pitada de humor. Então, olha, o mundo foi colhido de surpresa quando, em fevereiro de 97, o embriologista escocês Wilmot, do Instituto Roslin, anunciou que tinha nascido a ovelha Dolly, uma ovelha clonada, usando o óvulo enucleado de uma ovelha, o núcleo de uma célula somática de outra ovelha, e finalmente implantaram um óvulo híbrido no útero da terceira ovelha, né? Foi um sucesso, e esse sucesso foram depois de 277 tentativas. Então, culminou com muitas falhas, muitas tentativas e falhas, até que em um determinado momento deu certo. Então, à primeira vista, parecia que era somente forçar uma célula adulta a se comportar como uma célula-tronco, e que era possível gerar um mamífero sem ajuda de um espermatozoide, porque, afinal de contas, a célula masculina não foi utilizada nesse clone da ovelha Dolly. Agora, dentro da história da Dolly, é importante que a gente saiba também, a gente está falando de clone, tudo parecia correr bem,
deu luz a 2 filhotes, mas em 99, 2 anos depois, apareceram alguns sintomas de envelhecimento precoce. Um fenômeno que está comprovado existir em todos os animais clonados e que ainda não foi resolvido até nossos dias. Também o problema de alguns órgãos internos apresentaram malformações congênitas. A saúde dela se deteriorou com o surgimento de artrite, uma infecção pulmonar. Dizem que pode ser coincidência a infecção, mas a artrite degenerativa não foi precoce. E no final das contas, ela foi abatida em 2003, com 6 anos, para poupar um sofrimento desnecessários. Então, a gente vê aqui que uma ovelha normal dura cerca de 12 anos. E Dolly morreu com 6. E o corpo dela está empalhado até hoje na Escócia como um grande marco, né? Aí, dentro da linha do tempo, no ano 2000, a gente tem o sequenciamento do genoma, que terminou em 2001, e foi um emaranhado de 65 bilhões de letras combinantes. E acharam 3 bilhões de bases proteicas. E olhem isso, 96% do DNA foi considerado como DNA lixo. O que significa DNA lixo? DNA lixo é aquele que não se sabe para que serve. Então, vocês acham que 96% do DNA encontrado e sequenciado no genoma não sirva para nada? É impossível, né? A gente tem certeza que a gente não sabe para que serve. A natureza não faz esse tipo de coisa, a gente não tem nada que não sirva para alguma coisa. Então, são sequências de DNA que sobraram no estudo da recombinação e não identificaram um gene específico. Então, será? Então, nesse momento, eu me lembro bastante do Dr. Paulo Frutuoso, que ele fala muito a respeito desse DNA lixo, né? Ele comenta muito a respeito disso, que esse potencial vai ser desenvolvido no futuro, e a hora que descobrirmos o que esse DNA significa, grandes revoluções poderão existir, né? Em 2007, finalmente, a conclusão final do genoma completo de Watson, que foi um dos descobridores da estrutura do DNA. E o cientista achava que a gente poderia ter de 150 a 300 mil genes, de tantas combinações, tantas doenças, do ser humano tão polimorfo como somos, né? E, para surpresa dos cientistas, eles viram que cada célula contém, no máximo, 30 mil genes. Ficou um mistério do como que existe uma combinação tão grande, né? Em dezembro de 2013, os cientistas sequenciaram todo o genoma de um Neandertal. Olha que interessante, de um humano primitivo, uma espécie extinta de ser humano. Esse genoma foi extraído do osso do pé do Neandertal, de 130 mil anos de idade, encontrado na caverna da Sibéria. Então, isso eu achei bastante interessante como curiosidade. Bom, quando a gente fala de clonagem humana, a gente precisa ressaltar que tem vários tipos várias modalidades de clonagem. Então, a gente pode falar da reprodutiva. A clonagem reprodutiva é aquela que produz um bebê com uma cópia exata, de cópia não necessariamente humano, mas é como a Dolly, é uma clonagem reprodutiva, e pode-se dizer que ela pode ter a finalidade de, por exemplo, substituir uma pessoa. Agora, dentro da ética, a gente pode falar se tem validade ou não, mas isso é a clonagem reprodutiva, né? São cópias exatas dos seres já existentes. E tem a terapêutica também, que elabora embriões humanos com a finalidade de fabricar tecidos orgânicos. Então, nesse caso, a gente tem as células-tronco, conhecidas como sementes da vida, que elas, quando interrompidas, nas primeiras 2 semanas de desenvolvimento do embrião, elas são empregadas na formação de tecidos. Então, ela pode ser uma grande maneira da medicina curar diversas doenças pela fabricação de tecidos novos, porque as células se diferenciam em célula hepática, célula cardíaca, em célula pulmonar, e você pode tirar da própria pessoa. Então, isso pode trazer um benefício muito grande. Em alguns países é proibido, em outros países esse tipo de trabalho é permitido. Então, aqui quem falou isso, a doutora Marlene Nobre, fundadora da Associação Médica Espírita Nacional e Internacional, que deixou uma grande herança e desencarnou em 2015, né? Bom, como ferramenta de reprodução, sob a ótica biológica, a gente já convive com um clone, pois os gêmeos idênticos são clones uns dos outros, né? E apresentam o mesmo sequenciamento gênico, proveniente do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide que o originaram. Então, a gente sabe que, como ferramenta de reprodução, a gente tem esse tratamento de células-tronco, produção de tecidos humanos e auxílio na infertilidade. Então, vejam bem, a gente não está falando na prática se é ético ou não, né? Isso. A gente está, por enquanto, comentando a respeito do que a clonagem, aqui ela se presta, né? Então, a gente tem, nas ferramentas de produção, 3 métodos básicos. A separação de blastômeros,
que a gente divide o número de células totipotentes ou células-mãe ou células-tronco de embriões, né, para depois se resgatar diante de multiplicação progressiva um indivíduo exatamente idêntico. A gente tem a duplicação embrionária, que consiste na separação de um embrião, já em fase de desenvolvimento avançado. Avançado que a gente fala é 2, 3 semanas de fecundação, tá, gente? Não é avançado meses, não. Então, com a micromanipulação. E a outra maneira é a transplantação de núcleos, que a gente falou a respeito da Dolly. A gente pega o núcleo de uma célula, coloca numa célula esvaziada do seu núcleo, funde isso, e isso vai gerar um ser novo. Então, vai criar cópia igual de um mesmo indivíduo doador. Então, de maneira abreviada, o processo de transplantação do núcleo, que foi o caso da Dolly, ela consiste nessa fotinha aqui. Olha que coisa bonita, olha. Numa primeira fase, colhe-se um óvulo, retira-se o núcleo que foi descartado. Colhe-se o tecido de um doador, retira-se o núcleo da célula desse doador, e depois dessa tecido preparada, né, coloca-se dentro do núcleo da outra, se transformando numa célula-tronco. Numa segunda fase, a gente coloca o núcleo doado no óvulo enucleado, e com uma descarga elétrica, funde-se os dois. Nessa altura, o óvulo passa a chamar de ovo já, né? Em seguida, dentro do laboratório, a gente permite o desenvolvimento dessas células multifuncionais, que são aquelas que podem se transformar em diversos tecidos humanos, para finalidade curativa. Depois, implanta-se o ovo no útero, no caso da reprodução. Se não for ser feita uma reprodução, o que se faz é, no laboratório, se separar aquelas células, colher uma célula e colocar em contato com uma célula daquele órgão que a gente deseja reproduzir. Isso ainda está sendo estudado, não é uma coisa de rotina. Isso se faz em laboratório. Ainda não é um arsenal de tratamento da medicina atual, né? A gente sabe disso, mas vai chegar nisso. Então, esse método de inserção do material genético dentro da célula chama-se transferência somática de núcleo. Bom, e dentro da bioética? A bioética é aquilo que estuda. É lícito que eu faça isso? Eu criar um ser humano? Eu, na realidade, estou criando o corpo de um ser humano, não estou criando o espírito. Mas existem grandes conflitos dentro da clonagem. E não é à toa que, desde que a Dolly acendeu essa discussão, tem longos trabalhos discutindo a respeito do conflito ético que permeia o ato da clonagem. Então, a bioética, ela se propõe a estabelecer uma conexão entre a vida biológica e a ética. Até onde é ético, até onde é lícito, até onde é moral, essas são as implicações. Para alguns críticos, a clonagem reprodutiva ou terapêutica é moral, mas é eticamente inaceitável. A igreja geralmente se opõe à clonagem por motivos de defesa aos direitos da vida do embrião. Então, segundo a igreja, muitos embriões iriam morrer prematuramente ou seriam descartados, ou seriam seccionados para se aproveitarem as células-tronco. E dizem que o homem não tem o direito de brincar de Deus. Isso a igreja cristã, particularmente a católica, mas a cristã de modo geral. No aspecto jurídico, a gente tem a Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos, pela Unesco, em 97, que ela diz no seu artigo 11 que não serão permitidas práticas contrárias à dignidade humana. Esse termo é muito citado, dignidade humana, tais como a clonagem reprodutiva. E no Brasil, como é que se situa isso? A gente não vai entrar em detalhe, mas a Constituição Federal, em 88, assegura a proteção ao ser humano, estabelecendo a proteção à vida, igualdade, saúde, liberdade, segurança, além da dignidade humana também, né? Em 95 foi editada a Lei 8974, que é a Lei da Biossegurança Nacional, onde a gente tem as normas de utilização da engenharia genética. E dentro disso eu destaquei o inciso 2, onde é proibida a manipulação genética de células germinais humanas e a intervenção em material genético humano em vivo, exceto para o tratamento de defeitos genéticos no Brasil. Então, no Brasil existe uma janela que possibilita algum tipo de manipulação ou tratamento. Em alguns outros países não possibilita nada. Nos Estados Unidos é 100% proibido. Não se pode fazer absolutamente nada com relação a isso. Existem muitas críticas dentro da ciência, né, aos americanos nesse ponto. Bom, então a gente respeitando os princípios éticos, como o princípio da autonomia, vontade e valores do paciente, o da beneficência, tendo em vista o bem que vai ser feito ou não, com vista na aprovação prévia da comissão técnica, proibiu-se a produção, armazenamento e manipulação de embriões humanos, destinados a ser visto como material biológico. Então não pode comercializar, e não pode produzir, e tem que se armazenar tudo que gera embriões, como a fecundação, a fertilização in vitro, gera um número de embriões que tem que ser congelados. Eles não podem ser utilizados para isso, no Brasil. Bom, e com relação ao espírito e sua individualidade?
Então, o tema clonagem humana, ficção futurística ou realidade, tem como motivo principal da discussão se existe permissão moral para se reproduzir um corpo humano. Agora, ele seria habitado por um espírito a ele destinado, certamente. Porque a gente sabe, em diversas questões do Livro dos Espíritos, que não existe vida sem que exista um espírito agregado a ela, no ser humano. Nos animais também. Então, não se conceberia que o clone apresentasse um caráter índole idêntico ao clonado, pois não se trata de uma clonagem espiritual, e sim corporal, sendo o espiritismo uma doutrina apoiada no paradigma da existência da vida acorporal, ou seja, nós não precisamos de corpo para viver, nós somos um espírito, estamos com nossa roupa, com nossa veste corporal, então forçosamente seriam seres distintos. Esses dois clones são clones idênticos de corpo, mas de espírito não. Então a gente cita aqui dentro da literatura, no capítulo 12 do Missionários da Luz, onde André Luiz registra sobre o merecimento. Então ele fala da hereditariedade fisiológica. Ela funciona como uma inalienável, é um alienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Então, o André Luiz, a gente sabe que nesse livro existe muita citação desse tipo de literatura. Agora, dentro do Missionários da Luz ainda, no capítulo 14, quando ele se refere às tarefas, missões ou provas, ele volta a elucidar o mesmo assunto. Referindo-nos a problema de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, ajustando-lhe as disposições e os caminhos. Então, a gente colocou esse complemento aqui, pois ele está evidenciando que a espiritualidade pode interferir na genética. Então, podemos ter nossa genética alterada pela espiritualidade, isso segundo André Luiz. Então, as citações anteriores nos levam a crer que a espiritualidade tem a capacidade de alterar a genética dos corpos, fazendo cumprir a lei do karma e do merecimento. Isso corrobora, confirma a afirmação de que as patologias podem ter sede e origem em nossas ações, na lei da ação e reação, além das falhas perispirituais geradoras de lesões corporais. E dentro da literatura espírita, a gente tem ainda esse livro bastante interessante que fala de atualidades, a última versão, se não me engano, de 2015, escrito pelo Divaldo, ditado pelo espírito de Viana de Carvalho. Então, eu destaquei aqui algumas coisas, ele fala sobre engenharia genética e a própria genética em si. Então, quando é perguntado ao espírito, será lícito ao homem manipular a genética de outros animais ou de seus próprios semelhantes? Então, aqui é respondido pelo Divaldo. Toda vez que as aspirações humanas se transformarem em alienação perturbadora, objetivando interferir nos códigos genéticos para as verdadeiras aventuras, a licitude da experiência deve ceder lugar aos impositivos de uma ética, trabalhada com rigor. Então, em resumo dessa questão, isso significa o seguinte: se nós formos atuar dentro do ser humano não com coisas dignas para o merecimento, para a cura, a gente não deve fazer. E a gente tem medo também que isso se desenvolva e possa cair em mãos erradas e que possam, por exemplo, reproduzir a história da mesma maneira que a bomba atômica foi criada, né? Então, quando descobriram um átomo, quando a fissão e a fusão dos núcleos, inventaram a bomba atômica, né? Mas depois, além da bomba atômica, nós temos hoje os tratamentos de radioterapia, temos diversas utilidades. Então, praticamente o mesmo raciocínio. E na outra pergunta 42 que eu destaquei, o processo de formação de corpos orgânicos perfeitos, baseados no código genético humano, sem a presença de espírito, utilizando-se apenas dos recursos de laboratório, é possível? Bom, o que ele responde? A gente já falou. Na atual conjuntura, a vida em plenitude somente se expressa na criatura humana através do espírito. A hipótese de criar-se um corpo sem alma, por mais avançada que seja a técnica, permanece impossível, né? E tem um livro muito interessante, para quem se interessar, chama Genética e Espiritismo. São questões feitas por esse autor, Eurípides Kuhl. Eurípides Kuhl é um administrador de empresas da região de Ribeirão Preto, São Paulo, dedicado há muitas décadas ao espiritismo, com diversos livros publicados, e que é um livro bem interessante, com diversas questões. Então, por exemplo, na questão 20 é perguntado para ele: é comum dizerem que um clonado não tem alma. Isso talvez vai ser uma pergunta de algum de vocês, aí já está respondendo, hein? Isso é possível de acontecer? Qual a diferença no âmbito espiritual de um ser nascido naturalmente e outro nascido através da clonagem?
Até que ponto esses estudos são prejudiciais? Então ele fala, ó, absurdo o clone não ter alma, né? Como se isso ser comum de se dizer, porque sequer existem clones. Como é que isso é comum? Mas existe realmente esse fato de se dizer isso, né? E se um ser humano clonado ainda não existe na Terra, pelo menos em caráter oficial, que saibamos, a questão de um clone ter ou não alma fica com a resposta prejudicada. Porém, formulemos a hipótese de que venha acontecer uma clonagem humana. Nesse caso, do ponto de vista espiritual, não estaremos diante de qualquer prejuízo ao clone, posto que a reencarnação está a cargo dos espíritos siderais, que só permitirão, olha, isso é importante, hein? Então está a cargo de outras esferas, se vai acontecer ou não. E que só permitirão tal ocorrência, o sucesso de um clone, se ela se enquadrar, se essa experiência se enquadrar fisicamente nas divinas leis naturais e espiritualmente nas leis morais, especialmente a lei do karma. Dentro do Livro dos Espíritos, o que a gente encontra? Na questão 136, a gente vê, a alma independe do princípio vital? A resposta é, o corpo não é mais do que um envoltório. Repetimos-la constantemente, já foi dito várias vezes. E o corpo pode existir sem alma? Insiste Kardec, né? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. Então, a vida orgânica pode estar sem um corpo, com um corpo sem alma, porém, mas essa alma não pode habitar um corpo privado da vida orgânica, ou seja, a alma não, o espírito não pode estar num corpo sem vida, né? E ainda na 344, em que momento a alma se une ao corpo? Essa é uma polêmica. Isso em diversos lugares a gente encontra essa questão. Então, na questão 344, a resposta é o seguinte: a união começa na concepção, ou seja, quando juntam os gametas, o masculino e o feminino, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, a gente vê que já existe um espírito destinado na quase totalidade das vezes em que o embrião se forma. Não é na totalidade, é na quase totalidade. Em alguns casos, não existe. Nos natimortos, por exemplo, em alguns casos não existem. E olha, esse livro também eu recomendo, Clonagem à Luz do Espiritismo, de Vladimir Lisso, e de outros autores também. A Federação Espírita Brasileira resolveu, se não me engano, 97, 98, fazer um questionamento aos espíritos, pedindo ajuda sobre esse tema, onde tinham muitas perguntas, né? E eu cito para vocês aqui, o prefácio foi feito por André Luiz desse livro, e foi publicado em 2001. Olha o que o André Luiz fala. É quase que um resumo do que eu quis deixar para vocês aqui, ó. Todas as descobertas humanas surgiram dessa forma. Que forma? Pequenas para atingir o seu estado médio, porque nenhuma delas ainda atingiu a plenitude, dentro da clonagem à luz do Espiritismo. Porque somente poderá atingir a plenitude no instante em que o espírito se tornar bom. Ou seja, se nós não nos transformarmos, a ciência também não evolui. Enquanto o espírito for imperfeito, ou nós, né, compreendamos, nós somos imperfeitos, como ainda o é, algo ainda está para ser descoberto. Observamos que ainda a maciça maioria somos nós, ainda espíritos primários, a nos colocar um pouco agora em pé diante das oportunidades que o Pai nos oferece. E na página 36, ele cita a respeito da alma e das células, dizendo o seguinte: a ligação da alma ao corpo embrionário pode se iniciar somente depois de sua colocação numa câmara uterina. O embrião sem alma não é um ser humano. Isso é uma informação importante para a gente lembrar. Então, o embrião criado em laboratório, enquanto não existe o estabelecimento energético com o útero da mãe, seja um animal, mamífero, ou seja um humano, enquanto não existe interação com o útero, esse embrião dentro da mãe, ainda o espírito não começa a formar laços. Então, o embrião do laboratório pode existir um espírito predestinado, mas ainda não existe ligação entre eles. E no Missionários da Luz, André Luiz destaca o seguinte, complementando isso que eu disse, e já partindo para o final: basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo da forma física, o reencarnante, para que o processo se desenvolva, atuando o espírito através do perispírito,
como um modelo organizador da matéria e informação. Ou seja, o espírito atua através do perispírito para que as células se desenvolvam, se diferenciem e criem um ser humano. Então, no Missionários da Luz, muito bonito isso. E no livro do Gabriel Delany, na Evolução Anímica, a gente lê falando o seguinte: o perispírito age como elemento aglutinador da matéria, que obedece às leis biológicas e ao comando do espírito. Então, a simples união de um óvulo da mulher com o espermatozoide do homem, formando o corpo do embrião, não pode ser classificada de ser humano, enquanto uma alma humana não for ligada a ele. Esta ligação pode ocorrer somente quando cessar o livre-arbítrio do cientista após a colocação do embrião na câmara uterina. Assim, peçamos a bondade divina que a clonagem humana chegue quando as respostas estiverem suficientemente iluminadas pela vivência do Evangelho do Cristo, também nos laboratórios e nos campos da ciência. Palavras da doutora Marlene Nobre, que acabamos de citar no início dessa conversa, né, gente? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Isso é o resumo do resumo possível, dentro de um tema bastante complicado, um tema bastante complexo. Eu procurei trazer bastante informação dentro do meu tempo, espero ter criado dúvidas, né, Márcio? Porque, afinal de contas, a gente veio para esclarecer um pouco e mais um pouco para gerar dúvidas, né? É isso aí, Walter, um tema palpitante. E você? O que é que você acha sobre a clonagem? Você pode participar com a gente, colocar a sua pergunta lá no chat, tá? Fazer a sua pergunta e compartilhar a nossa live para que ela possa alcançar o maior número de pessoas. A proposta do nosso programa é essa, é revelar o que está oculto, Espiritismo Sem Máscara, sempre com temas polêmicos e palpitantes. A primeira pergunta de hoje, Walter, é a pergunta da produção. E em seguida, nós vamos colocar as perguntas dos ouvintes que já estão lá colocando no chat. Quais são os riscos e os possíveis benefícios nos dois procedimentos? Os dois procedimentos, você diz a clonagem reprodutiva e a terapêutica, né? Tá. Com relação à reprodutiva, a maior polêmica com relação a risco é o seguinte: existe uma estrutura genética chamada de telômero. Essa estrutura, ela controla o número de replicações que a célula pode ter. Então, a partir do momento que você tirou uma célula da glândula mamária da ovelha Dolly, que tinha 6 anos, você tirou uma célula 6 anos envelhecida, com seus telômeros mais curtos. Então, você vai estar criando um ser que já tem a idade cronológica daquele que o originou. Isso é um risco. Outro risco importante é que nós não temos apenas DNA dentro do núcleo, onde a gente transplanta e pega o núcleo de uma e coloca dentro do citoplasma da outra. Então, a gente consegue implantar parte do DNA do animal ou do ser humano. A outra parte, que está na mitocôndria, por exemplo, a gente não consegue. Então, não seriam gêmeos idênticos, né? Não seria um clone exatamente 100,00% idêntico, porque o DNA da mitocôndria não vai entrar. Então, o que quer dizer isso? Que podem existir malformações, que alguns órgãos podem não receber a informação. Então, riscos, envelhecimento precoce, doenças desse clone e malformações que podem acontecer dentro de uma clonagem que precisa de centenas de tentativas para dar certo. Benefícios, isso da reprodutiva. Benefício da reprodutiva, você poderia ter, por exemplo, dentro de um casal estéril, você poderia ter um filho reproduzido através da célula de uma mãe, né? Então, falando da clonagem, hein? Não estamos falando de fertilização só, nem de bebê de proveta, estamos falando de um clone. Então, essa seria aqui a ideia. Então, e dentro da terapêutica, praticamente, não existem riscos na terapêutica, porque na terapêutica você vai fabricar um tecido. Você tira uma célula do embrião, num determinado momento, até as 4 semanas, aquela célula é colocada em contato com uma célula, por exemplo, do fígado, e ela se desdiferencia, ela se transforma numa célula hepática. Da mesma maneira que você colocar dentro de um tecido cardíaco, ela vai se diferenciar em célula cardíaca. Isso se chama de célula-tronco. Agora, bom, eu falei já da terapêutica, praticamente não tem problemas.
Só é difícil, ainda não é uma técnica totalmente dominada. Espero ter respondido aí para você. Quem participa com a gente também é a Fernanda Linhares. A pergunta dela: quero saber, quanto aos embriões congelados, há possibilidade deles serem clonados, Walter? Olha, os embriões congelados, eles existem, porque quando vai fazer uma fecundação assistida, precisa se gerar muitos embriões para se implantar 2 ou 3 na mãe para que dê certo. Então, eles sobram um número de embriões que são congelados. Então, a partir do momento que eles estão congelados, eles estão disponíveis para serem feitos alguma coisa do ponto de vista técnico, não legal. Vejam bem, eu não estou dizendo que é legal fazer, eu estou só explorando do ponto de vista técnico. Mas as células estão presentes, estão intactas, e é possível, desde que haja vida latente, se fazer um clone, sim, de um embrião quando ele está congelado. Não no momento do congelamento, mas quando se descongela. Da mesma maneira que é difícil, não é impossível, mas é praticamente impossível por enquanto, você recriar um animal morto. Então, se você tem um animal extinto, você tem uma célula morta daquele animal. Você não tem mais um dinossauro vivo, você não tem uma célula viva. Então, você não consegue, em teoria, clonar essa célula. Mas do embrião, ele guardando a vida, sim. A pergunta da produção, Walter, é a seguinte: por que a clonagem humana é condenada pelos cientistas, enquanto a clonagem para fins terapêuticos é apoiada pela maioria dos pesquisadores? Bem, a clonagem humana, a gente fala da clonagem reprodutiva, ela esbarra na bioética. A bioética, ela é uma doutrina hoje, uma matéria, né, que ela envolve o direito, a medicina, a ciência de modo geral. Então, a bioética, ela regula a ação da ciência. O que pode, o que deve ser feito ou não. O que é ético, o que é moral dentro da ciência para se levar em frente quando se passam as experiências por comissões de ética. Então, a reprodução, ela esbarra de uma pessoa, através da clonagem, ela esbarra em grandes problemas da individualidade, em que você cria um ser sem a permissão dele próprio. Então, você não tem como garantir e assegurar a individualidade desse indivíduo, a história dele, como ele foi criado. Ele vai ter... Hoje não existe normativos a respeito do registro civil de uma pessoa criada através de clone. Então, quem seria o pai e a mãe dela? Então, que repercussões psicológicas vai ter num ser criado dessa maneira? Então, é condenado pela maioria dos cientistas, né? Agora, com relação à terapêutica, ela não é condenada porque não envolve a criação de vida, né? Ela envolve, sim, o reparo da vida. O reparo da vida através da cura de determinadas doenças, que são criados novos tecidos para implantar na pessoa que não vai apresentar rejeição, porque o tecido é dela própria. Você está no programa Espiritismo Sem Máscaras, revelando o que está oculto. Aqui no horário de Brasília são 22 horas e 44 minutos. Estamos falando sobre clonagem humana. Pergunta da produção: levando-se em conta que a clonagem é realizada a partir de uma célula adulta, qual vai ser a idade do clone quando nascer? Isso aqui era o que a gente comentou na outra questão. Quando você tem uma célula que já tem uma certa idade, a partir do momento que você tira aquela célula daquele ser vivo, a célula já tem aquela idade. Então, ela vai transmitir as suas características genéticas de acordo com aquele desgaste. Então, a grosso modo, é como se você compra um carro usado, entendeu? Uma coisa um pouco grosseira, mas para a gente entender bem, ele já vem com uma quilometragem. Então, por melhor que ele esteja, ele vai ter X mil quilômetros. Então, você já tem um desgaste da máquina. A célula é a mesma coisa. Então, a célula vai ter o seu desgaste. Ela tem um tempo de vida determinado. As células não são eternas. Senão, a gente não morreria nunca. Senão, o corpo físico não se deterioraria com a idade. Então, em tese, um clone teria a idade da célula do doador, quando ele foi criado.
Temos uma participação aqui de um ouvinte que está ligado com a gente através do YouTube, que é a Mônica Bonaparte. Você tem notícias de cientistas que já tentaram criar um clone humano? Sim, sim, tem várias pessoas que já declararam que tentaram criar, e eu acho que a Mônica ela está se referindo aí ao Antinori, né, um italiano que declarou ter criado em um país onde não é proibido um clone, nunca revelou e, por outro lado, também nunca deu detalhes. Então, para efeito oficial da ciência, não existe. Então, nunca foi comprovado, nunca foi documentado nem publicado em nenhuma revista. Apenas na novela em que foi criado o clone, né? Mas, na realidade, hoje não temos notícia de realmente ter acontecido um clone. Até o desincentivo, diante de tantos insucessos de clones de animais, então a ética realmente não permite que você tente por 277 vezes e não tenha sucesso com todos esses embriões, imaginou? É uma coisa que eu tenho que desprezar, ou são embriões que nasceriam com problemas. Então a ética não permite isso, os países, por enquanto, ainda nenhum cientista ainda chamou para si a responsabilidade de ter feito um clone. Então a resposta é não, não existe nenhum oficial. Pergunta da produção. Constatando com clareza de que o conhecimento do genoma humano e suas aplicações futuras causarão enormes discussões na sociedade acerca dos impactos das novas tecnologias na vida e na natureza como um todo. Como o Espiritismo analisa os avanços constantes da biomedicina e da engenharia genética nas últimas décadas? Bem, Márcio, a gente sabe que o Espiritismo é dinâmico, a gente sabe através dos escritos, e a gente sabe que na Gênese mesmo Kardec coloca que o Espiritismo é dinâmico, e se uma nova verdade for comprovada, que o Espiritismo vai adotá-la. O Espiritismo, ele caminha em paralelo com a ciência. Então, eu acredito que não tenha, dentro da nossa doutrina, não tem nenhuma dificuldade dentro de novos tempos para que a gente assimile novas tecnologias. O que existe é sempre, hoje que temos a comparação básica, com o Evangelho de Cristo. Qual é o nosso código de ética? O código de ética moral espírita é o cristianismo. Então, aquilo que Cristo nos deixou através do Evangelho é o nosso parâmetro de comparação. Então, a partir do momento que as novas tecnologias, as biotecnologias, a engenharia genética traga para a gente novas ferramentas de trabalho dentro da medicina, e não só na medicina, mas na agronomia, na botânica, em diversas outras áreas que também lidam com essa área, sempre que for respeitada a ética que a doutrina prevê, o Espiritismo vai aceitar, vai caminhar junto também. Vamos lá, pergunta da produção, continuamos com o programa Espiritismo, o Espiritismo Sem Máscaras. A proteção da pessoa na Constituição Brasileira, sobre a égide da proteção do patrimônio genético das humanidades, demonstram que o direito possui previsões que se aplicam aos avanços da ciência, especialmente da engenharia genética, envolvendo a clonagem humana. Até que ponto os avanços da ciência e da engenharia genética ferem a lei natural do progresso na visão da doutrina espírita? Olha, existe aquela lei 8974, que é a lei da biossegurança, que é uma lei que foi feita justamente para regular esses abusos, para que não existam abusos, né? Para que todas as experiências desse tipo possam garantir e assegurar a independência do ser humano e o respeito à vida. Então, eu acredito que a partir do momento que o ser humano vai se desenvolvendo, a partir do momento em que nós temos um grau evolutivo superior no sentido de a cada dia estamos melhorando, né? Não somos iguais a 500 anos atrás, não somos iguais como população, como grupo, como núcleo espiritual de 2 ou 3 mil anos atrás. Estamos evoluindo. Então, à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos tendo mais pessoas com capacidade de julgamento do que é certo do que é errado. E como a gente tem a certeza de estar caminhando em direção à luz, em direção às melhorias, à evolução,
espiritual, através do amor, através do respeito ao próximo e de todas as premissas do cristianismo, eu acredito que essas leis vêm assegurar a individualidade da pessoa. Do ponto de vista jurídico, existe um controle bastante grande e justamente a bioética, ela é um misto de direito com medicina e com ciência, porque quando você fala em engenharia genética, não é necessariamente medicina, né? É uma ciência que lida com a engenharia genética, e o direito está muito envolvido nisso. Então, hoje existem profissionais especialistas em bioética, existem advogados que só fazem isso, estão dedicados exclusivamente ao trabalho dentro da ética da vida. Tema palpitante do programa Espiritismo Sem Máscaras. No horário de Brasília são 22 horas e 51 minutos e vamos a mais uma pergunta da produção. Já estamos próximo do final do programa com o nosso amigo Walter. Com o avanço cada vez mais veloz da ciência, contribuindo para a engenharia genética voltada para a clonagem de seres humanos, será possível um clone humano apresentar as características de um ser humano inteligente, com personalidade, lucidez e inteligência, muito embora tenha sido criado para ser uma inteligência artificial? Essa pergunta, ela pode ser respondida a partir do momento em que a gente discorda do enunciado, se a produção me permite, porque ela não foi criada para ter uma inteligência artificial. Na realidade, quando a gente fala em clonagem humana, a gente está pensando só no corpo, então só na parte somática, na nossa veste, da qual necessitamos para estar no planeta Terra. Então, a partir do momento que eu estou clonando, estou reproduzindo, fazendo uma cópia idêntica ou quase idêntica de um organismo humano, eu estou dando oportunidade, isso é importante que fique, como que as pessoas compreendam, não defendendo nem atacando a ideia de um clone humano, mas esclarecendo na medida do possível. Quando se pensa em fazer um clone humano, não se pensa dentro da doutrina espírita em se criar um novo ser independente através daquele corpo. E sim, o espírito vai ter que habitá-lo. Então, a gente acredita, o espiritismo e os nossos autores dentro dessa, não sou eu que digo, acreditam que vai existir um clone humano a partir do momento em que a espiritualidade nos permitir. A hora que tivermos um grau de superioridade para não fazermos o mal, só fazermos o bem com o clone, vai nos ser permitido que isso aconteça. E em isso acontecendo, um espírito vai estar na fila da reencarnação para habitar o corpo desse clone. Então, o que vai acontecer? A inteligência vai ser natural, o comportamento vai ser natural, o caráter vai ser próprio daquele espírito, lembrando que o espírito é imortal e não vai ser a sua primeira encarnação. Vai ser um espírito que vai estar habitando um corpo simplesmente igual ao outro, mas da mesma maneira que gêmeos idênticos, um gosta do vermelho, outro gosta do amarelo, um se alimenta bem, outro se alimenta mal, um prefere um tipo de esporte, outro prefere outro tipo de esporte, se comportam de maneira diferente, da mesma maneira são espíritos diferentes, habitando corpos semelhantes. Da mesma maneira o clone humano vai acontecer isso. Então vamos ter uma inteligência que é própria do espírito que vai estar habitando aquele corpo. Chegando mais perguntas aqui no nosso chat. A pergunta agora é da Cláudia Feijó. Ao concordarmos em reencarnar, no caso da clonagem, teria como nascer no mesmo núcleo familiar ou kármico? Boa noite para a Cláudia, um abraço para ela. Cláudia, olha, eu acho que são coisas distintas. Eu acho que você retornar a um núcleo familiar faz parte do seu planejamento encarnatório. Então, como clone ou não como clone, a gente está falando por enquanto de ficção, né? E é o título do bate-papo, né? Se é uma ficção futurística ou uma realidade, eu acredito que uma coisa pode ser totalmente independente da outra. Se você adquire um corpo A, ou um corpo B, ou um corpo C, se você estiver destinado e estiver dentro do seu planejamento voltar ao seu núcleo familiar, obedecendo às leis, como, por exemplo, você citou a lei kármica, aí sim, vai ser permitido para que você volte, mas não necessariamente.
Acho que isso é uma coisa que está muito distante da gente. Dentro do que a doutrina preconiza, a gente poderia tratar isso como um caso simplesmente de reencarnação. Com certeza vai ter suas nuances por ter o mesmo corpo, né? A gente vai saber que vai ter uma série de implicações, mas que não nos cabe ainda analisar, pois ainda não existe. Então, a gente ainda não sabe. E esse livro, por exemplo, do Vladimir, que eu li para vocês, é um livro interessante porque foi feito com a finalidade de dar essas respostas. Então, é Clonagem Humana sob a Luz do Espiritismo, o nome. É editado pela Federação Espírita Brasileira. Tem muitas respostas. É muito bom, a gente não consegue falar muito dele aqui, mas tem mais respostas que podem preencher. Espero ter respondido a questão da Cláudia. Temos mais 3 perguntas, Walter, para a gente encerrar o programa. Um abraço a todos que estão nos acompanhando através do chat, do YouTube, da fanpage da Rádio Brasil Espírita, bem como também aqueles que estão acompanhando através da Rádio Brasil Espírita, canal 1. Um abraço a todos. A pergunta é vamos lá, Marilda Helena Silva e Souza. Doutor, o homem com a sua ambição desmedida corre o risco de transformar o que deveria servir para salvar vidas em meio de lucrar. O senhor acha que isso seria possível de controle? Marilda, eu acho que dentro do comportamento humano não é passível de controle, da mesma maneira que outras coisas que foram inventadas também não foram passíveis de controle. Porque a gente sabe que existe espíritos num grau de desenvolvimento que não querem que isso aconteça, que o bem não predomine. Então, a gente sabe que isso pode acontecer de termos coisas não desejáveis com a ocorrência da clonagem. Mas isso faz parte da história humana, não faz? Quantas guerras aconteceram por ambição humana, quantas situações de mau uso de novas tecnologias. O próprio avião, a gente sabe que Santos Dumont inventou o avião e acabou se suicidando posteriormente na sua casa em Petrópolis, de desgosto de saber que o seu invento tinha sido utilizado para a guerra. Então, vocês imaginem que tristeza você criar uma coisa como um avião e pensando que vai transportar as pessoas, que vai só fazer o bem, e você vê que ele está sendo utilizado para morte, né? Para levar bomba dentro dos seus semelhantes. Então, eu acho que dentro do padrão do comportamento do ser humano, não tem como ter controle total sobre isso, assim como não temos controle total sobre nada. Pergunta da Cineide. Seria a alternativa para aqueles espíritos que querem reencarnar e, diante da resistência de família atualmente, optarem em não ter filhos, mas criarem bichos de estimação em substituição? Deixa eu ver aqui o que ela colocou. Dos mesmos? Dos mesmos, né? Ela quer dizer que esses espíritos que estão aguardando, e que a gente sabe que tem uma bela fila da reencarnação, né? E muitas famílias que não querem ter filhos ou têm um filho só, abaixa a taxa de natalidade, a gente acaba adotando os pets e transferindo o amor para os cachorrinhos, os gatinhos e outros animaizinhos domésticos, né? Se esses espíritos poderiam ter vez a hora que existia um clone, né? Olha, é Cineide, né, se não me engano? É uma pergunta muito difícil de responder, difícil. Eu acredito que, a partir do momento que nos for permitido criar um clone e tivermos essa possibilidade, talvez seja, sim, uma maneira com que a espiritualidade use para que o ser humano possa entender que ele precisa dar oportunidade a esses espíritos reencarnantes, que isso faz parte da mecânica da vida. A nossa escola de ida e vinda é a mecânica da vida. Então, sabemos que a gente amadurece a partir das diversas encarnações. E é uma bagagem que nós levamos para a imortalidade da alma. A gente tem certeza que isso que a gente adquire, a gente vai trazer de volta em outras encarnações. Então, o clone, a hora que nos for permitido acontecer, porque talvez a gente esteja mais preparado
e talvez esses espíritos possam ter uma oportunidade a mais, porque são corpos a mais que estarão disponíveis, né? Isso não está escrito em lugar nenhum, é a minha opinião pessoal que eu passo para você. Pergunta do nosso amigo Rogério Melanias. A clonagem humana não fere as leis de Deus, Walter? O que é que você acha? Rogério, eu acho que as leis de Deus são aquelas que fazem com que os espíritos encarnados na Terra, porque a gente está falando do planeta Terra, a gente não vai lidar com outros orbes, até porque a gente não sabe como funciona, eu pelo menos não sei, mas a gente, tudo aquilo que faz com que o homem cresça e melhore, eu acho que não fere as leis de Deus. Então, a partir do momento que nós temos dentro do próprio Livro dos Espíritos uma questão que trata disso, a respeito da melhoria do corpo, que nos é permitido a melhoria do corpo através da ciência e da tecnologia, se a gente pensar nisso, a gente acredita que não está ferindo a lei de Deus, se isso for a questão, né? Então, estamos fazendo para quê? Qual é a finalidade da clonagem? Qual é a utilidade que nós estamos dando? Como nós estamos lidando com essa situação? Então, na minha opinião, a partir do momento que é feito para a melhoria e para o bem, isso não é ferir a lei de Deus, se assim for encarado. Walter, nós estamos chegando próximo ao final, mas antes de finalizarmos o programa, eu gostaria de anunciar o tema do próximo programa e, em seguida, voltar com você para as considerações finais. Vamos assistir agora o vídeo do tema do próximo programa. É isso, teremos a participação no próximo programa do Dr. Ricardo Santos, cardiologista e expositor espírita, que irá falar sobre cremação. Hoje o nosso tema foi palpitante e recebemos aqui no programa Espiritismo Sem Máscaras o nosso amigo médico, Dr. Walter Bonaparte, que já está deixando a gente com um gostinho de quero mais, Walter. As considerações finais do nosso amigo Walter Bonaparte. Bem, Márcio, eu acredito que a mensagem que tem que ficar para todos é que tudo a seu tempo. Nós temos aí diversas tecnologias, eu acredito que temos ainda muita coisa a ser descoberta. Com certeza, nesta encarnação, a gente não vai ter acesso
há tanta coisa que vai surgir, mas a tecnologia, ela está galopando, né? Então, a gente sabe que, pela evolução do ser humano, a gente tem dito isso em outros bate-papos, que a evolução do ser humano é que traz tudo. A evolução, enquanto nós não nos melhorarmos e não formos merecedores de novas tecnologias, a coisa não acontece. Então, a gente precisa, sim, torcer para que por exemplo, a clonagem terapêutica, ela venha, que seja a ciência desenvolva novos tecidos, que a gente tenha menos rejeição em transplantes. Você imaginou que maravilha? Um transplantado renal, em que ele não precise mais aguardar um órgão, que ele possa retirar uma célula da pele, possa criar em laboratório um rim e colocar esse rim dentro do seu abdômen para funcionar. Então, isso é uma maravilha da ciência. Mas, com certeza, tudo a seu tempo, nós temos que nos dedicar aos dois lados. A ciência tem que caminhar de mãos dadas com a nossa fé raciocinada, que Kardec tanto defende, para que a gente saiba para que caminho caminhar, qual é o nosso norte, para nós olhemos para onde, qual é a nossa intenção dentro dessa evolução do planeta. Então, a mensagem que fica como consideração final é que o tema, a gente respondendo ao tema, como se ele fosse uma questão, então, clonagem humana, ficção, futurística ou realidade, né? Foi isso que você nos propôs. Então, ele é de tudo um pouco. Clonagem humana, ficção futurística? Sim. Por que ficção futurística? Porque ainda não temos a clonagem humana e, tecnicamente, não nos é possível ainda garantir que um ser humano vai ser clonado de maneira correta e dentro dos padrões da moral e da bioética, né? E realidade, sim, porque já temos, por exemplo, mamíferos clonados, já temos vegetais que são clonados para utilidade. A soja transgênica, por exemplo, é um vegetal clonado, né? Então, embora possa se questionar a validade, ou se faz mal, se faz bem, é um outro assunto, mas a gente já tem isso há bastante tempo. Então, a mensagem que fica é que nós temos que ser persistente nos nossos conceitos primários. Então, a partir do momento que não enxergarmos o nosso próximo como um de nós, não fizermos aquilo para o outro, que é o mesmo que desejamos para nós mesmos, e não tivermos respeito pelo próximo, seja ele branco, negro, pobre, rico, morador de um continente ou de outro, ou de uma profissão ou de uma classe social, a partir do momento que conseguimos passar desse estágio, com certeza a nossa tecnologia vai nos ser brindada, porque as coisas não estão, nós não inventamos nada. O termo que a gente deve usar é descobrir. Descobrimos alguma coisa. Por quê? Porque estava coberto, estava colocado diante das nossas vistas com um véu que a nossa ignorância ainda não permitia. Então a gente sabe que os planos espirituais estão sempre à frente do nosso, lógico, os de mais luz, obviamente, né, os que estão à nossa frente, e as descobertas são feitas passo a passo. Então o que eu desejo a todos é que isso possa ser trabalhado de maneira lenta e gradual, mas de uma maneira firme, persistente, em que a gente sempre tenha essa intenção para o bem, porque, afinal de contas, a gente busca a luz e nós sabemos que não existe trevas, não existe escuro, o que existe é a falta de luz, né? Então, dentro de um ambiente, a partir do momento que está escuro, a luz que entra vai iluminar. Então, nós temos que ser essa luz para que o nosso ambiente, o nosso entorno também seja iluminado. Então, eu deixo todos aí com essa mensagem e que fiquem todos com Deus e com as bênçãos que, com certeza, o seu programa tem dos seus guias protetores. Agradeço ao nosso amigo Dr. Walter Bonaparte, também a produção do programa, a Neuza Amélia e a Ioiô Jatobá. E a todos que participaram com a gente através de todas as redes sociais, no YouTube, na fanpage e pela Rádio Brasil Espírita, Canal 1. Beijo no coração de todos e continuem com a programação da primeira Rádio Espírita do Estado de Alagoas.